Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Como todos nós sabemos, neste período do ano, estamos perto do Natal, do dia de Natal. E vê-se as pessoas a fazerem várias atividades, a comprarem presentes, comprarem árvores, fazerem decorações, a fazerem iluminações. Alguns até fazem iluminações fora das casas. E torna-se uma coisa, digamos assim, muito emocional, mas, infelizmente, através destas celebrações todas, esquecem-se da verdadeira razão da vinda de Cristo. Muitas pessoas referem à Escritura de Lucas 2:14, onde diz paz na terra, boa vontade para com os homens. Mas, como sabemos, não há paz na terra hoje em dia. Mas além disso tudo, a história do Natal também tem as suas próprias origens pagãs. Eu procurei numa enciclopédia, a enciclopédia que me foi prática de ver foi a da Wikipedia, mas podem buscar várias enciclopédias ou várias fontes de informação histórica, mas da enciclopédia Wikipedia que eu fui buscar, vi o seguinte, e vou dar uma cotação aqui. Diz assim: embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não cristãos, sendo que alguns dos seus costumes populares e temas comemorativos têm origens pré-cristãs ou seculares. Depois, um pouco mais adiante, diz assim: estudiosos modernos argumentam que este festival foi colocado sobre a data do solstício. Ora, queridos irmãos, o solstício do inverno, que acontece no hemisfério do norte, quando nesta altura do ano de dezembro, mas que o solstício do inverno ocorre quando o Sol atinge a maior distância angular em relação ao plano que passa pela linha do Equador. Isto é, a Terra inclina-se e quando o Sol está à distância maior dessa parte da Terra, então temos o solstício do inverno e no hemisfério do sul o solstício do verão. E quando a Terra se inclina na outra posição, solstício de verão aqui e o solstício de inverno. Vê-se, é da maneira que acontece conforme a Terra anda à volta do Sol e dá assim este efeito. Continuando então, estudiosos modernos argumentam que este festival foi colocado sobre a data do solstício porque foi nesse dia que o Sol voltou atrás em sua partida ao sul e provou ser invencível. Porque o Sol ia em sua partida ao sul e depois a Terra começa a andar e volta o Sol para o norte. A razão que acontece é que a Terra dá a volta do Sol e então isso é que acontece. Esta data tinha grande importância para diversas culturas antigas que geralmente realizavam celebrações e festivais ligados às suas religiões. Está a falar que estes festivais já existiam muito antes de Cristo. Diz assim, por exemplo, entre os romanos, os festivais eram muito populares. O período marcava a Saturnália, em homenagem ao deus Saturno, e depois mais adiante continua a dizer divindades ligadas ao Sol, em geral, eram celebradas no solstício também. Com a introdução do cristianismo no Império Romano, houve, por parte da Igreja Católica, uma tentativa de cristianizar os festivais pagãos. Há indícios de que a data de 25 de dezembro foi escolhida para representar o nascimento de Jesus Cristo já no século IV. Isto foi do tempo de Constantino. Há evidência bíblica de que Jesus não teria nascido durante o inverno. Eu estou a ler isto aqui desta cotação da Wikipedia, como disse há pouco. Pois, no momento do nascimento, pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas vigílias da noite.
E o período do solstício, visto como o renascimento do Sol, isto é, quando era o período em que o Sol estava mais longe no hemisfério do Norte, carrega forte representatividade. Além disso, conseguiu aproveitar a polaridade das festividades da época. Então, a Igreja Católica usou as celebrações pagãs para lhes dar um nome de cristão. Assim, os povos da Europa pré-cristã, chamados pelos católicos de pagãos, tinham grande ligação com esta data. E com estas pessoas que vieram para a Igreja, não quiseram deixar as suas crenças antigas, as práticas antigas, e começaram-as a praticar na Igreja, e então os romanos autorizaram isso durante o período de Constantino, como se vê no século IV, e então isso ficou uma prática da Igreja Católica. Queridos irmãos, hoje o meu tema é de falar acerca da verdadeira história do nascimento de Jesus Cristo e como os eventos à volta do seu nascimento apontam para o Messias, o Rei e para o Reino de Deus. E vou fazer isso descrevendo 4 partes do nascimento e dos acontecimentos depois do nascimento. E as 4 partes são, primeiro, a conceição de Jesus Cristo. Está claro, primeiro João Batista e depois Jesus Cristo. Em segundo, como é que o marido da Maria, isto é, José, lidou com esta divina conceição. Depois vamos ver os acontecimentos à volta do nascimento de Jesus Cristo e, finalmente, os acontecimentos à volta imediatamente após o nascimento de Jesus Cristo, a juventude inicial dele, dos primeiros anos. Pois estes acontecimentos todos apontam para o Messias, para o Rei, para o Reino de Deus. E isto é o que a doutrina do dia de Natal esconde e não deixa as pessoas verem, que é para a boa nova do Reino de Deus não brilhar nos corações das pessoas. Então vamos começar a ver com a conceição de João Batista e de Jesus Cristo e para vos dar um bocado de indicação, vamos usar principalmente os livros dos Evangelhos de Mateus e Lucas, pois os acontecimentos à volta do nascimento de Jesus Cristo estão descritos nestes 2 Evangelhos, Mateus e Lucas. E por isso vamos começar primeiro com Lucas, capítulo 1, no início de Lucas, em capítulo 1, e vemos aí a conceição de João Batista e de Jesus Cristo em Lucas, capítulo 1. Vejamos então, começar a ler do versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Lucas diz aqui, ele teve muito cuidado a ver que faria tudo de uma maneira que fosse em ordem. Ele está aqui a escrever ao excelentíssimo Teófilo, e de uma maneira geral, Lucas é escrito ao mundo gentil, ao mundo grego, e em ordem cronológica, digamos assim, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruídos. Por isso, pôs tudo assim numa ordem muito correta, muito certa, numa exposição em ordem. Depois, continuando no versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Então, o que é isto? O turno de Abias. Ora, os sacerdotes que eram da linha de Arão, que era irmão de Moisés, serviam no templo durante, digamos assim, um esquema de plano de quando, a cronologia de quando fazia uma coisa e de quando fazia outra, de 24 turnos.
Por isso haviam 24 turnos, cada turno era uma semana, e havia dois ciclos destes turnos pelo ano. Isso está claro, só faz 24 vezes 2, só faz 48, e há mais de 48 semanas por ano, mas as outras semanas eram as semanas das festas anuais, das festas de peregrinação, e como os sacerdotes estavam todos na área de servir no templo, então, durante essas semanas, todos serviam, e por isso não era parte desses turnos. Os turnos eram antes e depois dos dias de festas, mas não durante os dias de festas. Os dias de festas todos serviam no templo. E essa explicação de quando é que deviam fazer os turnos está escrita, vocês podem ler, em 1 Crônicas, capítulo 24. Não vamos lá olhar agora neste momento, mas podem ver que isso foi um princípio que foi dado durante o tempo de David, e então houve esses turnos que foram, aliás, no tempo de David, no tempo de Salomão, e houve esses turnos para servirem no templo que Salomão organizou para eles fazerem, e Abias servia no 8º turno. Se forem ver em 1 Crônicas 24, a responsabilidade dele era o 8º turno. Os turnos começavam a partir do início do ano, isto é, do ano do calendário judaico, que começa, digamos assim, à volta de março, abril, mais ou menos. E então vê-se à volta do período da Páscoa, que é quando o ano começa, o período do calendário judaico, e então o Abias tinha a sua responsabilidade no 8º turno. Mas como haveria então a semana da Páscoa, a semana dos dias dos pães asmos, então seria a 9ª semana, porque havia esta semana incluída no meio, que então seria a semana em que todos os turnos serviam, como expliquei há pouco. E por isso o turno dele era o turno de Abias, que era o 8º turno, e que acabava por ser na 9ª semana, como acabei de explicar. E diz assim: sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Então, a sua mulher era Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Já tinham uma boa idade, ela já não era uma senhora jovem, e também era estéril e já não podia ter bebés, digamos assim. E continuando então no versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, quando foi o tempo dele fazer esse turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Ele era o 8º turno, mas teria sido então na 9ª semana. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Ele estava a fazer isso, então apareceu um anjo. E vendo, Zacarias turbou-se, apoderou-se dele o temor, e disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já dentro do ventre materno. Vê-se aqui que ele já estaria cheio do Espírito Santo, uma
uma situação especial, como se vê aqui, em que recebeu o Espírito Santo ainda estando no ventre da mãe. Aqui uma vez mais uma prova que o aborto é um crime, porque está aqui um jovem, um bebé, e ele já tinha recebido o Espírito Santo e ainda não tinha nascido. Depois, continuando então a ler aqui no versículo 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então deu aqui a profecia de que João Batista ia ter esta missão de apontar as pessoas para Jesus Cristo, para as converter a desobedientes e para os preparar, para os habilitar para o Senhor, um povo preparado, para os preparar para Jesus Cristo. Então perguntou Zacarias ao Senhor, como é que eu vou saber isso? Eu não acredito, como é que isso é? Não pode ser, não acredito. Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Então teve certas dúvidas. Como é que pode ser isso? E respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e fazer-te estas boas novas. Eu fui enviado para te dar estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Porque não acreditaste em mim, vais ficar mudo. Então o povo esperava, esperando a Zacarias, e mirava-se de que tanto se demorasse no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Então ele saiu e estava a expressar, a mover as mãos, mas não conseguia dizer nada. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Então voltou para casa quando? Tinha completado isto na 8ª semana. A 10ª semana era outro período da festa, da festa dos dias santos. Neste então era o dia de Pentecostes, e então ele ficou aí, porque era a responsabilidade deles todos, e depois de Pentecostes, então voltou para casa. Isto então seria já lá para, digamos assim, visto que o ano começa em março, 10 semanas depois, seria lá para o meio de junho, depois digamos assim, do dia 15 de junho desse ano de 5 antes de Cristo. Então, continuando aqui, passados esses dias, então sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Então voltou para casa, depois desse período, digamos, como eu disse, lá para junho, fins de junho. Passados estes dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Então ela concebeu, ele então foi para casa e não quis estar à espera, e por isso, por várias razões, mas uma delas, também porque era mudo, e queria que o bebê viesse para ele não ser mudo. Então concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me. Isabel, sua mulher, concebeu e escondeu-se e disse assim, contemplando-me para anular o meu opróbrio entre os homens. E então ela teve cuidado por se manter assim por vários meses, por 5 meses, mas no sexto mês, depois dela conceber, então 6º mês, ora, ela concebeu, isto é, Isabel concebeu em junho, 6 meses depois, concebeu ao fim de junho, 6 meses depois seria ao fim de dezembro. Foi então o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade de Galileia chamada Nazaré. Foi então a Nazaré, na Galileia, a uma virgem desposada com certo homem na casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Então aqui o anjo Gabriel foi a esta virgem, a Maria, e foi dar a boa nova, e diz assim,
E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, minha favorecida, o Senhor é contigo. E, noutras palavras, bendita és tu entre as mulheres. E então deu-lhe parabéns. E então foi nesse período que houve a conceição de Jesus Cristo, 6 meses depois da conceição de que Isabel concebeu em o João Batista. Foi 6 meses depois. E por isso, a conceição de Jesus Cristo, de acordo com o turno de Abias, que é um cálculo, podemos calcular as datas, foi à volta dos fins de dezembro. O que daria, então, um nascimento de Jesus Cristo 9 meses depois. Ora, se Jesus Cristo foi gerado, digamos assim, ao fim de dezembro, 9 meses depois, traz para setembro, fins de setembro do ano seguinte, do ano 4 a.C., da era antes de Cristo, em que ele nasceu. Nasceu, por isso, cerca de fins de setembro do ano 4 a.C. O que seria, mais ou menos, à volta do dia das trombetas. Podia ter sido no dia das trombetas, mas à volta desse período. O dia das trombetas, tal como Pentecostes, tal como a Páscoa, as trombetas são parte dos dias santos de Deus. Este guia de estudo que nós temos acerca dos dias santos de Deus descreve o significado desses vários dias. E vê-se aqui que Deus faz coisas ao seu próprio tempo, e então estava a fazer aqui Cristo nascer, provavelmente durante o dia das trombetas, do ano 4 a.C., antes da era corrente, que isto é, cerca de os fins de setembro desse ano. Trombetas representa, no plano de Deus, a vinda do Messias, a ressurreição dos mortos, para seres eternos espirituais, para governarem com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, com poder e autoridade, quando o reino de Deus vier para a terra, governar na terra, inicialmente por 1000 anos, e como vemos em Daniel 2 e Daniel 7, daí eternamente. Por isso, a primeira vinda é a vinda de Jesus, do Salvador, a segunda vinda de Cristo, o Messias, para trazer paz na terra. Mas a vinda de Cristo, a primeira e a segunda vinda, de acordo com que vemos com este exemplo e com outras escrituras para entendermos e pormos tudo juntinho, vemos que foi à volta do período das trombetas, e a segunda vinda de Cristo muito provavelmente também será à volta da festa das trombetas. Então, continuando a ler aqui no versículo 26, vimos que elas estavam em Nazaré, e ela então, esta virgem estava desposada, isto é, estava noivada, um noivo, um compromisso muito especial, era um noivado, e vê-se aqui estava noivada, uma virgem desposada com certo homem na casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Foi isto que lemos há pouco. Como vemos aqui, era da casa de Judá. Da casa de Judá vemos também que na profecia, em Gênesis 49, quando foi dado aos vários filhos de José, cada um qual dos filhos é que teria certas promessas. Vejam, por exemplo, em Gênesis 49, deixe-me mostrar brevemente, não vou ler isso tudo, mas quero mostrar esta secção aí, que quando Jacó estava a morrer, ele então abençoa os vários filhos
de Jacó, e no capítulo 49 dá as várias benções proféticas de Jacó aos seus filhos, a José, a Judá, a Simeão, a Levi e aos outros. E no versículo 10 e 11 diz assim, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão dentre os seus pés, até que venha Siló. A ele obedecerão os povos. Siló, que é uma representação de Jesus Cristo, até que venha Jesus Cristo, a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da jumenta à videira mais excelente. Isto é o que ele fará com a sua primeira vinda. E lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Então, na sua segunda vinda, fará com que as várias pessoas sejam lavadas, porque ele já teria oferecido a sua vida durante a primeira vinda. É uma profecia aqui acerca de Jesus Cristo e que o reino, o cetro, o rei, viria pela linha de Judá, de David, e como se vê aqui, José e Maria eram dessa linha. Como estamos a ler aqui em Lucas, em capítulo 1, versículo 27, uma virgem desposada com certo homem da casa de David, cujo nome era José, a virgem chamava-se Maria. Por isso vê-se que eles ambos tinham vindo dessa linha. Por isso, o nascimento de Jesus Cristo aqui aponta para um rei, é da linha de David, e aponta para o reino de Deus. Continuando então a ler no versículo 27 e 28, entrando o anjo onde ela estava, disse: Alegra-te, o Senhor é contigo. E o versículo 29, ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, em quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor. Ele será chamado Deus, o Senhor. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de David. Deus Pai lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Vê-se aqui que Jesus Cristo reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Vê-se aqui a conceição de Jesus Cristo, nesse momento, está a apontar para o reino de um rei e que vai reinar para sempre. Então, continuando no versículo 34, então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Como é isso possível? Nunca tive, digamos assim, plenamente, como se diz hoje em dia, nunca tive sexo. Como é que vai ser isso possível? E disse assim, respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo, isto é, de Deus Pai, te envolverá com a sua sombra. Aqui descreve que o Espírito Santo é o poder do Altíssimo, te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, porque o Altíssimo, Deus Pai, é o pai dessa criança. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Isto é, já no 6º mês de que ela estava grávida, de que a sua parenta Isabel. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Vê-se aqui o Espírito Santo de Deus estava neste bebé, no ventre da mãe, e vê-se aqui a vida começa durante o período da conceição, e Jesus Cristo já tinha o Espírito Santo de Deus com o Espírito do homem, tal como também João Batista recebeu o Espírito Santo ainda no ventre da mãe. Mas neste caso vê-se que Jesus Cristo foi a única pessoa, o único ser humano que foi gerado desta maneira, que foi gerado de uma virgem.
Por isso chama-se, em outras escrituras, o unigênito. O único que foi gerado desta maneira, unigênito. Pois continuando então a ler aqui, no versículo 38, disse assim: Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ela acreditou, não teve dúvidas, e o anjo se ausentou dela. Por isso vê-se aqui, na história da conceição de Jesus Cristo, a Maria e os eventos aí apontaram para a linha de David, apontaram para que ele reinaria para sempre. Apontaram para o rei, para o Messias. Agora vamos ver a segunda parte aqui, é como é que José, o marido de Maria, lidou com esta conceição divina, pois isso também aponta para o rei e o reino de Deus. Então, para ver essa parte, vamos então agora ver em Mateus capítulo 1, porque como é que ele, o José, reagiu com isso, está descrito em Mateus capítulo 1. Vamos começar então a ler. Mateus capítulo 1, versículo 1, diz: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de David, filho de Abraão. Vê-se aqui que ele era filho de David, filho de Abraão. Aqui temos a genealogia paterna, isto é, a genealogia legal de Jesus Cristo. E depois diz assim, vê-se aqui no versículo 2 e versículo 3, Judá gerou Tamar a Perez, e depois diz aí também no versículo 5, diz assim, Salmão gerou de Raab, isso vê-se aí em Josué, capítulo 2, versículo 1, está aí a prostituta Raab, a Boaz, e este de Ruth, vê-se isso em Ruth, capítulo 1, versículo 4, que era uma moabita, gerou a Obed, e Obed a Jesse gerou a David. Vê-se aí a linha de David, tinha já pessoas que vinham de gerações gentias para essa linha. Isso é significante e interessante. Depois, no versículo 16, diz assim, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, veio o pai de Jesus era José, físico, o pai, digamos assim, adotivo, porque Jesus não veio de José, mas o pai dele, então, o avô dele era Jacó, e de José, marido de Maria, ele era o marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Por isso, sabemos que não foi de José, mas da qual, isto é Maria, nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Mas de uma maneira legal, de uma maneira, digamos assim, uma genealogia legal, vê-se de onde Jesus Cristo veio. E depois, continuando assim no versículo 18, diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, isto é, antes de terem qualquer atividade sexual. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida. Ora, era desposada era um forte compromisso de noivado, e então achou-se grávida pelo Espírito Santo. Continuando então no versículo 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, imaginem a pressão que ele teve. Aqui está a mulher, minha noiva, e está grávida. Ela foi achou-se grávida pelo Espírito Santo. Podia ter dito, se uma pessoa fosse, hoje em dia, uma pessoa podia dizer, bem, para não causar problemas, vamos fazer um aborto. Imaginem se tivessem feito um aborto, não teríamos um Salvador. Não teríamos um Salvador. Mas hoje em dia as pessoas dizem, não, mas o aborto é uma coisa da pró-escolha. Mas, queridos irmãos, a Bíblia nos diz, vocês escolham a vida.
escolham a vida. Estava aqui um bebé a viver dentro do ventre da mãe e o aborto é um crime. E não, está claro, não podia fazer. Isso é o que Satanás desejaria, mas não aconteceu. Mas ele então viu esta uma situação, um período de compromisso muito especial, e então disse, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isto? Porque na lei, podem ler em Deuteronômio 22, versículos 23 a 24, dá certas instruções acerca disso, e ele disse, bem, então vamos fazer isto de uma maneira correta. José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Bem, vamos fazer isto de uma maneira cuidado, eu vou-me separar dela, pronto, não quero casar com uma senhora que não é virgem. Enquanto, é o que ele pensava, está claro que ela era virgem. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de David, não temas receber Maria, tua mulher, não temas de casar com ela, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ora, sabemos que o Pai foi o Pai, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa, porque senão então o Pai seria o Espírito Santo. O Pai não é o Espírito Santo. O Pai é o Pai. O Espírito Santo é o poder, como vemos há pouco, pelo qual o Altíssimo gerou Jesus Cristo dentro do ventre de Maria. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está aqui a apontar o nascimento, de uma vez de mais, aponta para o Messias, aquele que vai salvar o povo dos pecados. A responsabilidade do Salvador, de Jesus, o Salvador. Vemos aqui, por isso que ele respeitou e vemos, ora, versículo 22, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é Emanuel. Em outras palavras, o nome de Jesus Cristo é Deus conosco. Jesus Cristo é Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Casou-se com ela imediatamente. Não houve perda de tempo. Contudo, versículo 25, não aconteceu. Isto é, não teve relações sexuais com ela. Enquanto ela não deu à luz um filho, e como diz na Almeida Revista e Corrigida, primogênito, a quem pôs o nome de Jesus Cristo. Na versão Almeida Revista e Corrigida, assim como na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz aí primogênito. No original, diz aí primogênito. Porque Maria teve outros filhos. Depois teve outros filhos. Vocês podem ler isso, que ela teve outros filhos e Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Basta olhar, por exemplo, no mesmo livro, Mateus, vejam, por exemplo, olhem umas páginas à frente, Mateus 13, 54 a 56, Mateus 13, 54 a 56, diz assim, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilharam, diziam, de onde lhe vem esta sabedoria, estes poderes miraculosos? Este não é o filho do carpinteiro, não se chama a sua mãe Maria, os seus irmãos, Tiago que escreveu a epístola de Tiago, José, Simão e Judas, outro Judas, não é o Judas Iscariotes, está claro, não vivem entre nós todas as suas irmãs. Ele teve irmãos e irmãs, teve 1, 2, 3, 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs, porque diz irmãs, por isso teve pelo menos 6 irmãos e irmãs, e com ele 7, eram um total de pelo menos 7 filhos da Maria. Vê-se por isso que ela depois não foi virgem. E por isso, como estamos a ler aqui em Mateus capítulo 1, versículo 25, diz assim, contudo não aconteceu, não teve relações sexuais com ela, enquanto ela não deu à luz um filho primogênito, a quem pôs o nome de Jesus, mas depois
teve mais outros filhos. E por isso vê-se aqui o que a Igreja Católica diz, que ela ficou virgem para sempre. Não é verdade, que teve outros filhos. Mas como vemos aqui, aponta, como vemos no versículo 21 a 23 desta secção de Mateus 1, aponta à profecia de que ele será chamado Emanuel, Deus conosco, uma vez mais a apontar para a responsabilidade futura, apontando para o futuro, para a responsabilidade futura de Jesus Cristo. Depois a história continua, então já vimos a conceição de Jesus Cristo, vimos a maneira como José lidou com esta conceição. Agora vamos ver a história, que é os acontecimentos à volta do próprio nascimento de Jesus Cristo. Então vamos continuar então em Lucas, onde estávamos há pouco. Vamos então continuar em Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. 1:39, parámos há pouco no 38, agora vamos continuar então no versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ela já estava com bebé, já estava grávida, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo a saudação da Maria, a Isabel viu a saudação da Maria, a criança que estava dentro no ventre, que tinha 6 meses, estava grávida por 6 meses, ou 6 meses e pouco, a criança lhe estremeceu no ventre. A criança no ventre se estremeceu. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em voz alta: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Então Isabel começou cheia do Espírito Santo, começou a falar e a dizer, mas vê-se aqui que o bebé, e ela explica, por exemplo, no versículo 44, diz assim, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Vê-se aqui um bebé que ainda no termo de gravidade era só 6 meses, ainda faltava outros 3 meses para nascer, isto é o João Batista, e ele já estremeceu de alegria. Vê-se aqui que é uma vida dentro do ventre, e por isso o aborto, uma vez mais, é um pecado, é um crime. Então, continuando a ler aqui, em Lucas capítulo 2, um bocadinho mais adiante, Lucas capítulo 2, no versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recensear-se. Houve então um recenseamento, isto é, digamos assim, um censo para contar as pessoas. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser ele da casa e família de David. E por isso ele foi à sua própria cidade, pois ele era da família de David. Ele morava em Nazaré, mas veio para Belém por causa do recenseamento, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que está grávida. Ora, a lei do recenseamento, aí dizia que só era necessário ir o homem, não era preciso ir a esposa. Mas ela foi. E porquê que ela foi com José? Porque que a Maria foi com José ao recenseamento? Porque as senhoras não precisavam de ir. Pois ainda mais, estava grávida. E então, continuando, diz assim, vejamos porquê. Porque lembrem-se que este período de recenseamento foi à volta das festas, foi pouco antes, ou à volta das festas, das trombetas e disso. E por isso foi à volta do período das festas santas, de que eu mencionei há pouco, principalmente as festas ao fim do ano. E diz assim, estando eles ali, aconteceu completarem-se os seus dias. E o José completou-se os seus
9 meses, e então começou a ter as dores de parto. E começou o bebê a ter o parto do bebê. Então, continuando a ler assim. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Ora, porque era o período das festas e era o recenseamento, havia muitas pessoas que estavam a viajar. E por isso, várias acomodações estavam, digamos assim, superlotadas e por isso ele então foi para o que a Bíblia diz aqui, a hospedaria. Mas isto é um ponto interessante, porque esta palavra hospedaria em grego é a palavra kataluma. Esta palavra também aparece em Lucas 22, 11. Em Lucas 22, 11. Ora, se forem ver Lucas 22, 11, é a mesma palavra em grego, diz assim. Estamos aqui em Lucas 22, versículo 11. Lucas 22, 11. E Jesus Cristo estavam a dizer aonde ir a observar a Páscoa, e dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-me, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? A palavra aposento é a mesma palavra grega kataluma. Onde é o aposento? Onde é o quarto? Onde é a sala onde vamos comer a Páscoa com os meus discípulos? Onde eu vou? Por isso, Jesus Cristo estava a perguntar aqui, a dizer a eles para irem ao dono da casa, saber qual era o quarto que iam usar para prepararem a Páscoa. E é a mesma palavra que temos aqui em Lucas, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, porque não havia lugar para eles no aposento. Isto é um ponto interessante, porque hospedaria, isto é dizemos assim, um tipo de um hotelzinho pequenino, uma hospedaria, é uma outra palavra grega. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, vejam em Lucas 10, 34, Lucas 10, 34, está aqui a parábola do bom samaritano, e o bom samaritano vê esta pessoa que tinha sido, a ver se aqui, o exemplo do bom samaritano, em que havia um homem que tinha saído, descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, causaram muitos ferimentos, retiraram, deixando semi-morto. Então veio o bom samaritano que o ajudou. E então vejam então aí no versículo 34, que diz assim, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. Levou-o para um hotelzinho. Ora, esta hospedaria, esta palavra de hospedaria, é outra palavra, é pandukaion, não é kataluma. É uma palavra completamente diferente, pandukaion. Por isso, aqui a tradução de hospedaria em Lucas capítulo 2, versículo 7, seria melhor ser, porque não havia lugar para eles no aposento. Ou de outras palavras, não havia lugar para eles no quarto de visitas. Ora, notem que eles já estavam em Belém alguns dias antes da festa. Porque diz assim, estando eles aí, no versículo 6, Lucas 2, versículo 6, estando eles aí, aconteceu completar os seus dias. Por isso foram um bocadinho mais cedo, porque ela estava grávida, era perto
do período de dar de nascer, e que bom darem de nascer aí na cidade de Davi, da cidade de Belém, e por isso foram para lá. E o quarto de visitas era um quarto pequenino, que não dava espaço suficiente para as atividades todas de dar de nascer a um bebê. E por isso puseram noutro quarto, que era um quarto à frente da casa, onde tinham uma possibilidade, durante o inverno, de ter ali a manjedoura, onde tinham uma manjedoura, que era uma coisa feita com pedra, e também, digamos assim, uma sala da família, mas dava mais espaço, era maior, tinha mais espaço aí, porque não havia lugar para isto tudo, para fazerem no outro quarto, no quarto de visitas. E por isso fizeram isso, digamos assim, na sala da família, que era podiam fazer uma coisa mais privada, podiam pôr ali o bebê, as pessoas podiam ir ver lá o bebê, já estava ali, usavam manjedoura, onde tinham a palha, podiam palha para fazer, e por isso, vejam, por exemplo, aqui um exemplo que li do Sr. Eric F. Bishop, no seu livro Jesus na Palestina, que diz o seguinte: numa das casas de Belém, com a secção inferior que podia dar acesso aos animais, com uma manjedoura feita de pedra, e o estrado ou a área elevada sendo reservado para a família, como uma sala da família. Tal uma manjedoura, porque era imóvel, cheia de palha triturados, seria ideal para um berço. Por isso vemos aqui, então, que ele estava, provavelmente, na casa de um membro da família de José, em Belém. O quarto de visitas era pequenino, mas a sala da família era maior, tinha mais espaço, porque não havia lugar para eles, para ter o bebê e isso tudo no quarto de visitas, porque precisava de uma sala maiorzinha, e por isso estavam ali, e ali também havia uma manjedoura feita de pedra, então era uma coisa mais confortável para pôr ali o bebê, e estava tudo muito bem acomodadinho. Também vejam o facto de que, mais tarde, vê-se que os pastores foram lá e não acharam nada estranho. Não acharam nada de estranho disto, até que começaram a dar glória a Deus, e porque não viram que era uma coisa estranha ter aqui o bebê assim num ar. Não, era o costume deles. Porque os leitores, digamos assim, uma pessoa que estivesse a ler, que estivesse a viver durante esta era, para eles verem que havia uma manjedoura, para eles entendiam que havia mais espaço na sala da família, que ali era ali entre a porta, podia ter a manjedoura ali perto, e era o que eles faziam. E por isso os pastores, para eles não foi nada abnormal isto, foi uma coisa muito normal. Então, continuando, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos. Ora, viviam nos campos. Porquê que viviam nos campos? Está claro, tinham casas. Viviam nos campos porquê? E guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Viviam nos campos porque ainda era o fim do verão. Aos fins de setembro era o fim do verão. E por isso ainda o tempo ainda estava bom para estarem a viver no campo com os rebanhos. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, o que será dado para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. O Senhor, uma vez mais, aponta para o Salvador, aponta para o Cristo, para o Messias, para o reino do Rei Deus. E diz assim: subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens, como diz na versão Almeida Corrigida e Fiel. Boa vontade para com os jovens, para com os homens. Ora, o que se vê aqui é que uma coisa muito interessante, um dualismo interessante, é que Jesus Cristo aqui, a boa nova da vinda de Jesus Cristo é anunciada através dos pastores. Simbolicamente, a boa nova do reino de Deus é anunciada ao mundo através dos pastores.
Deus comunicou aos pastores, e os pastores dão esta informação às ovelhas. É os pastores que divulgam a boa nova do reino de Deus. E vê-se assim. E ausentando-se, versículo 15, deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos. Foram apressadamente e acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura. Acharam isto normal, não lhe disseram mal nenhum. E vendo, divulgaram. Os pastores divulgam. É os pastores que divulgam a boa nova, de uma maneira espiritualmente. O que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus. Não estavam a dizer mal, o que é que se passa, estou aqui o bebé aqui numas condições que não são normais. Não, era uma coisa muito normal para eles. E eles então divulgaram a boa nova. Depois, continuando então, no versículo 21, completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias de purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Os dias da purificação. Vocês podem ler isso em Levíticos 12, versículos 1 a 8, quando tiveram tempo. Isso é um período de 40 dias. Então, depois desses 40 dias, fazem uma oferta, e uma oferta pode ser um par de rolas ou pombinhos se as pessoas são pobres. Então, e continuando então aqui, estamos a ler aqui no versículo 22, diz assim: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Levíticos 12. Por isso vê-se aí que foi o que aconteceu nesse período, uma vez mais, apontando ao primogênito, apontando, como os pastores estavam a descrever, dando graças, que para haver paz na terra e haver boa vontade para os homens. Como é que pode haver paz na terra? Não há paz na terra hoje em dia. A única maneira que pode haver paz na terra é pelo reino de Deus. O rei do reino de Deus, Jesus Cristo, vir à terra e nos dar paz na terra e haver boa vontade para com os homens. Como é que pode haver boa vontade? É porque os pecados das pessoas estão perdoados. Já não estão separados de Deus, mas foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E os pecados perdoados apontam uma vez mais para o sacrifício de Jesus Cristo. Então, continuamos. Vimos aqui, então, no versículo 39, aqui vê-se, então, o Cântico de Simeão, o Cântico de Simeão, uma vez mais que aponta para o reino de Jesus Cristo, que diz aqui, no versículo 30 a 32, diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, vê-se aqui Simeão, uma vez mais, a profetizar que Jesus Cristo vai ser a salvação, que é preparada para todos os povos, a luz para a revelação ao gentio. Jesus Cristo vai ser a luz para revelar a verdade aos gentios e para ser a glória do povo de Israel. É, uma vez mais, apontando à responsabilidade que Jesus Cristo vai ter. Vê-se aqui os acontecimentos todos apontam para a grande responsabilidade do futuro. Versículo 39, vamos saltar então ao versículo 39, diz assim: cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Isto é, após o nascimento, esperaram os 40 dias para a purificação, fizeram a purificação e depois de terem feito isso de acordo com a lei, então foram de volta de Belém para Nazaré. Por isso ficaram um bom período ali em Belém, antes do parto, para o nascimento, para os pastores verem o bebé e para a purificação, e depois foram de volta para a Galileia, para Nazaré.
E por isso, assim, agora podemos ver os eventos à volta dos primeiros anos, primeiro e segundo ano à volta de Jesus Cristo, que também apontam para o Messias e para o Rei. Isto então vê-se em Mateus, capítulo 2. Voltamos então de volta a Mateus, capítulo 2, e vê-se assim: tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos, não diz quantos, não diz que eram 3, não diz que eram 5, não diz que eram 7 ou 10, não sabemos. Vieram uns magos do Oriente, de uma distância longe do Oriente, e lembrem-se que não tinham aviões, não tinham meios de transporte rápidos, e isso demorou tempo. Não só demorou tempo, estes magos decidiram reunir-se, decidiram bem, então vamos ver a Jerusalém, procurar onde está o rei, porque é o tempo destas profecias, e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles vieram a Jerusalém e foram perguntar aonde é que está o rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. Viemos para adorá-lo. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo ao rei dos judeus. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes. Alarmou-se. Então vou ter um rei que vai tomar conta do reino onde eu estou, vou perder o meu reinado. E ele alarmou-se. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo, isto é, o Messias, deveria nascer. E então, lê-se aqui: em Belém da Judeia, responderam eles. Porque assim está escrito por intermédio do profeta. Isto é Miqueias, capítulo 5, 2, diz assim: tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Daí vai sair o rei, vai sair o Messias, que vai dar conta do meu povo Israel. Daí virá o Cristo, o Messias, o rei dos judeus. E uma vez mais está aqui a apontar para o rei dos judeus, para o Messias, para o reino de Deus. O reino que ainda não começou, ainda não se iniciou. Está a apontar para um período futuro. E por isso vemos aqui, então, eles, com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Perguntou-lhes exatamente quando é que isso aconteceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou onde estava o menino. Os levou para outro local, não os levou para Belém, porque já não estava em Belém, como vimos. Eles tinham feito a consagração, tinham feito esse período de 40 dias, de acordo com a lei, e então tinha ido para Nazaré, saído de Belém, ido para Nazaré. E por isso, então vieram para onde Jesus Cristo estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, entrando na casa de José, em Nazaré. Vê-se que então os magos vieram um bom tempo depois de Jesus Cristo já ter nascido. Como disse, não tinham internet, não tinham aviões, não tinham métodos de transportes rápidos, e isso tudo tinha demorado um certo tempo até eles virem do Oriente e decidirem vir e virem encontrar-se com Cristo. Entram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram e abriram os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas de 3 tipos, de ouro, incenso e mirra. Coisas de grande valor. Coisas de grande valor. E então foi assim que se vê que mesmo nesse período estava a apontar para Jesus Cristo como rei dos judeus. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse: dispõe-te, toma o menino e tua mãe, foge para o Egito. De onde é que ele fugiu para o Egito? Fugiu para o Egito de Nazaré, porque eles estavam em Belém,
fizeram os sacrifícios todos e as ofertas todas, ao fim do período de 40 dias, foram de volta para Nazaré. Estavam em Nazaré. Os magos foram visitá-los em Nazaré. Sim, perguntaram, quando os magos vieram, onde é que nasce? E assim, nascia em Belém. Mas depois a estrela os guiou para Nazaré. O rei Herodes, nesse período, então quis saber. Porque diz assim, então José foi chamado por um anjo, diz assim, deles partido, versículo 13, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, em sonho, e disse, foge para o Egito, porque querem matar o menino. E então ele fugiu para o Egito. E lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamarei meu filho. Vendo-se iludido, isto é, o rei Herodes, pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Conforme o tempo, com precisão, se informara dos magos. Porquê é que disse meninos de 2 anos e menos? Se tinha com precisão a data, porquê não disse só os meninos de 6 meses? Ou os meninos de 1 ano? Sim. Porque já tinha sido um bom tempo, alguns meses, talvez 1 ano ou mais, quando os magos foram ver a Jesus Cristo. Os magos não foram ver a Jesus Cristo no momento em que ele nasceu, mas sim muito tempo depois. Um bom tempo depois. Por isso é que ele matou os meninos de Belém de 2 anos e menos. Versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe, dispõe, toma a menina e a tua mãe e vá para a terra de Israel. E então, vê-se no versículo 23, e ele foi habitar numa cidade chamada de Nazaré, pois ele conhecia, já tinha estado lá previamente, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Isto é, uma pessoa que cresceu em Nazaré, um nazareno. Por isso vê-se aqui, neste ponto aqui, vê-se mais outros princípios que apontam para Jesus Cristo como o rei, porque essa foi a razão porque o rei Herodes queria matar Jesus Cristo, porque ele era o rei dos judeus. Ele então se alarmou por causa disso. Queridos irmãos, forçando isto tudo, na noite de Natal ou nesse dia, a mensagem importante do nascimento de Jesus Cristo, que aponta para o Messias, que aponta para o Rei, que aponta para o reino de Deus, é completamente distorcida. Então, depois disso, Jesus Cristo cresceu em sabedoria e na graça de Deus, como lemos em Lucas 1, 40 e 52. Mas vejam o que o nascimento de Jesus Cristo aponta em conclusão. Vejam esta escritura em Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9, versículo 6 a 7. Diz assim, Isaías 9, 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, isto é, Jesus Cristo nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O nascimento de Jesus Cristo aponta para o nascimento de um menino que vai ter, quando cresceu e vai voltar à sua segunda vinda, vai ter o governo do reino de Deus sobre os seus ombros. O seu nome será, o nome de Jesus Cristo será Maravilhoso Conselheiro. O nome de Jesus Cristo será Maravilhoso Conselheiro. O nome de Jesus Cristo será Deus Forte. O nome de Jesus Cristo será Pai da Eternidade. O nome de Jesus Cristo será Príncipe da Paz. É Ele que vai trazer paz à terra, para que se aumente o seu governo, isto é o governo do reino de Deus na terra, e venha a paz sem fim sobre o trono de David e sobre o seu reino,
Isto é o reino de Deus a governar a terra. Para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso vai acontecer. Isto é uma grande esperança que existe e que nós temos, queridos irmãos, que está escondida quando as ideias pagãs são introduzidas à volta da vinda do Messias. Porque, através do dia Natal, esta grande boa nova é reduzida ao mínimo de um bebé tão lindo e tão giro. É reduzido a ideias pagãs da adoração do sol e decorações de árvores de Natal à volta do período do solstício. Isto tudo tem conceitos emocionais de dar presentes às crianças, com mentiras em cima de mentiras, como o Papai Noel, que é uma mentira, ou o Pai Natal, incluindo as crianças nessas mentiras. Queridos irmãos, a boa nova do vindouro reino de Deus é escondida das pessoas através destas mentiras que existem nas doutrinas pagãs e que existem em várias religiões cristãs, mas infelizmente não são as verdadeiras religiões cristãs da Igreja de Deus. Queridos irmãos, Jesus Cristo veio para reinar. Essa foi a razão porque ele veio. E vimos através da conceição de Jesus Cristo, que aponta para o Rei, para o reino dele. Vimos através de como José lidou com a divina conceição, que apontou para o reino e para o rei, para o Messias. Vimos através dos acontecimentos à volta do nascimento de Jesus Cristo, que apontam para o rei, com os pastores e isso tudo, que apontam para o rei. Vimos com os eventos à volta dos primeiros anos de Jesus Cristo, ou primeiros anos com os magos, que apontam para o rei dos judeus, o rei do reino de Deus que há de vir. A boa nova, queridos irmãos, é que Jesus Cristo veio e que se qualificou para reinar na terra. Ele venceu. Isto é o que devemos celebrar, queridos irmãos. Esta celebração da vitória dele é, por um lado, durante a Páscoa, um dos dias santos do plano de Deus. Estudem este guia para estudar os dias santos do plano de Deus. Primeiro, é a celebração da Páscoa, quando ele venceu. Depois, quando ele voltará pela segunda vez, voltará para reinar, isto também é para celebrar quando, no dia das trombetas e das celebrações ao fim do ano, entre os meses, à volta de meses de fins de setembro e inícios de outubro, que é as festas das trombetas, a festa das trombetas, o dia de expiação, a festa de tabernáculos e o 8º dia, que tem relacionamento aos acontecimentos à vinda de Cristo, à ressurreição dos mortos e ao estabelecimento do reino de Deus na terra. Queridos irmãos, os dias santos de Deus apontam para estas celebrações do plano de salvação de Deus. Estude mais acerca dos dias santos de Deus e comece a observá-los, pois são mandados a nós para os observarmos por Deus.